Quando falamos de recompra, a pergunta é simples: quem comprou uma vez e quem voltou? No exemplo, são 1.700 clientes. 1.200 compraram uma vez, 360 compraram duas vezes e 140 compraram três vezes ou mais. Pergunta rápida: qual grupo revela a maior oportunidade comercial? Pense por um instante. A resposta começa na comparação entre quem parou e quem voltou. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! Quando falamos de recompra, não é só vender de novo, é identificar quem comprou, quando comprou e em quanto tempo voltou. No Power BI, a gente junta vendas e clientes, cria medidas em DAX e transforma isso em visuais que mostram quem volta, quem some e onde está a oportunidade. A pergunta é: quem compra uma vez e vira recorrente? É isso que o modelo vai começar a responder. Quando a gente mede recompra, não está contando só vendas repetidas. Estamos vendo confiança, experiência boa e aderência da oferta. Se o cliente volta, a empresa depende menos de aquisição o tempo todo. E a pergunta é: esse cliente comprou de novo porque gostou ou porque precisava? A resposta mostra onde o negócio é forte. Aqui, recompra não é só saber quem comprou de novo. A gente mede depois de quantos dias, qual segmento recompra mais e quem está esfriando. Pense em canal, região ou perfil para enxergar padrão de compra. Agora, qual pergunta mostra urgência de ação? Pense um instante. É quem está esfriando, porque esse grupo pode parar de comprar. Hoje, a pergunta é simples: em quanto tempo o cliente volta a comprar? Em 30 dias, a taxa pode parecer baixa. Em 60, sobe. Em 90, muda outra vez. É a mesma base, mas a janela altera a leitura. Então, o relatório precisa deixar isso explícito. Qual janela faz sentido? Pausa. Depende do ciclo de compra. Com a pergunta certa definida, agora vamos montar uma base que não atrapalhe as medidas. A recompra nasce na Fato Vendas, onde cada compra fica registrada. As dimensões cliente, produto, calendário e canal só organizam a leitura. Pergunta: por que isso importa? Porque você compara a mesma pessoa, o mesmo produto e o mesmo período sem bagunçar a análise. Para analisar recompra sem bagunça, você precisa de 4 tabelas simples. Vendas registra cada pedido ou item. Clientes guarda uma linha por cliente. Calendário traz datas contínuas. Produtos organiza categorias. Com isso, você responde quem comprou de novo, quando voltou e o que escolheu. Pergunta rápida: qual tabela evita buracos nas datas? Pense por um instante. Resposta: o calendário, porque sustenta análises por período. Aqui, o mais importante é deixar o grão do dado bem claro. Se uma compra tem 3 itens, isso continua sendo uma compra só, não 3 compras diferentes. Se não, sua recompra fica inflada e o cliente parece comprar mais do que comprou. A pergunta é: qual é a unidade certa? Pedido ou item? Pense no pedido. Antes de escrever qualquer DAX, a base precisa ter 4 campos: identificador do cliente, identificador do pedido, data da compra e valor da compra. Com isso, você enxerga quem comprou, quando comprou e quanto gastou. Sem esse mínimo, recompra vira chute. Pense por um instante: dá para medir a volta do cliente? Dá, quando o modelo está certo. Na modelagem da recompra, a regra é simples. Dimensões apontam para fato. Cliente filtra vendas e calendário também filtra vendas, como chaves de um armário. Isso evita muitos para muitos, que costuma bagunçar as medidas e criar erro na recompra. Se eu perguntar por que isso importa, a resposta é porque o relacionamento certo deixa a análise consistente e confiável. Agora que o modelo está limpo, a medida começa a traduzir comportamento em número. Pense na primeira compra como ponto zero. Se o cliente comprou em 5 de janeiro, depois em 18 de fevereiro e 10 de abril,
A primeira é a origem. Tudo que vem depois pode entrar como recompra. A pergunta é simples: quantas vezes ele voltou? A resposta vira a base da análise. Aqui, a lógica começa com 4 medidas: total de clientes, total de pedidos, primeira compra e última compra. Elas mostram quem comprou uma vez e quem voltou depois. Se a primeira compra foi em janeiro e a última em março, há recompra. Como identificar isso rapidamente? Pense por um instante. A resposta é cruzar essas medidas para enxergar comportamento e sustentar a análise. Aqui, a ideia é simples. Cliente recomprador é quem fez mais de um pedido no contexto que você está analisando. Se a contagem de pedidos passar de 1, a medida marca esse cliente como recorrente. Isso ajuda a separar compra única de recompra. E a pergunta é: por que isso importa? Porque aí você enxerga quem realmente volta e pode medir fidelidade com muito mais clareza. Nesta medida, a taxa de recompra mostra quantos clientes voltaram a comprar. A lógica é simples: clientes com 2 ou mais pedidos divididos pelo total de clientes, sempre respeitando os filtros do relatório. Se de 100 clientes, 20 compraram 2 vezes ou mais, a taxa é de 20%. O que isso mostra? Fidelidade real, em vez de só volume de vendas. Aqui temos 500 clientes no total e 125 recompradores. A taxa de recompra é 125 dividido por 500, ou seja, 25%. Pergunta rápida: isso vale para qualquer período? Não. Só faz sentido quando a janela de análise está definida. Medida boa precisa virar leitura rápida, porque é aqui que o relatório ganha força. Nesta primeira página, eu mostro clientes, recompradores, taxa de recompra e ticket médio. Pense nela como a foto do negócio antes da lupa. Se a taxa cai, eu investigo. Se o ticket sobe, eu busco o padrão. A pergunta é: essa página já explica o estado geral? Se explica, você avança com clareza. Para enxergar a recompra, eu separo 4 visuais. Cartões mostram os indicadores principais, como clientes que voltaram. Barras comparam segmentos, como canal ou região. Linha revela a evolução, mês a mês. E a matriz de coorte mostra quem comprou de novo depois da primeira compra. Qual visual responde mais rápido onde a recompra caiu? A matriz. Quando a gente compara a recompra por canal, o padrão aparece rápido. Loja tem 32%, e-commerce tem 24% e marketplace fica em 18%. Isso ajuda a decidir onde investigar jornada, oferta e comunicação. Se eu tivesse que começar, eu olharia primeiro o canal com menor recompra. Por quê? Porque ali costuma estar a maior oportunidade de ajuste. Aqui, a ideia é enxergar recompra por coorte. A linha mostra o mês de entrada, a coluna mostra quantos meses passaram desde a primeira compra, e a cor destaca o percentual que voltou. Se um bloco escurece, a retenção melhorou. Se clareia, caiu. Pergunta rápida: qual coorte vale mais? A mais escura nos meses seguintes. Essa tabela detalhada serve para investigar, não para ser a página principal do executivo. Ela mostra cliente, primeira compra, última compra, total de pedidos e dias sem comprar. Com isso, você enxerga quem está ativo e quem está esfriando. Pense por um instante: quem merece atenção primeiro? Clientes que estão sumindo, porque ali costuma estar a chance de recompra. Depois de visualizar a recompra, o próximo passo é separar os clientes em grupos que façam sentido para a ação. Novo, recorrente, em risco e reativado viram filtros, páginas e histórias mais úteis para o negócio. Se alguém está em risco, a equipe age para reter. Se está reativado, a chance é reconquistar. A pergunta é: qual grupo merece prioridade? Resposta: o que mais muda a decisão agora. Para segmentar a recompra, a gente separa cada cliente pelo comportamento de compra. Novo é quem fez uma compra recente. Recorrente é quem já comprou 2 ou mais vezes. Em risco é quem passou muitos dias sem comprar. Reativado é quem voltou depois de uma pausa longa. Qual grupo merece ação primeiro? Pense por alguns segundos.
em risco, porque ele ainda pode ser recuperado antes de sumir. Além da taxa de recompra, o ticket médio muda a prioridade da análise. Se novos compram 180, recorrentes 260 e reativados 220, a gente não trata todo mundo igual. Às vezes, crescer mais vem de fazer o cliente recorrente comprar melhor, não só comprar de novo. A pergunta é: onde está o maior valor? Muitas vezes está no grupo que já confia em você. Agora a leitura vira ação. Clientes em risco recebem comunicação, recorrentes recebem oferta complementar e reativados entram em acompanhamento. Exemplo simples: quem comprou uma vez, sumiu e voltou depois, não merece a mesma mensagem de quem compra todo mês. O dashboard não termina no visual, ele começa a conversa de negócio. E a pergunta é: em quem você age primeiro? Nos clientes em risco. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Pense por um instante. Como você mostraria a recompra de clientes no Power BI? A pergunta é essa. A pausa serve para você responder mentalmente. E a resposta comentada é simples. Use uma tabela com cliente, data da compra e intervalo entre pedidos. Assim você enxerga quem voltou, quanto tempo demorou e onde a recompra está crescendo. Recompra é a mesma coisa que retenção? Não exatamente. Recompra é o evento. O cliente comprou de novo. Retenção é mais ampla. Ele continua ativo dentro da janela esperada. No Power BI, você mede recompra contando compras depois da primeira e retenção comparando períodos. Pense assim: recompra é o ato, retenção, o comportamento ao longo do tempo. Preciso criar uma tabela de clientes separada? Sim, na maioria dos modelos profissionais isso é o ideal. A tabela de clientes vira uma dimensão, ligada à tabela fato de vendas. Assim, você evita a duplicidade, segmenta melhor e deixa as medidas de DAX mais estáveis. Pense nela como o cadastro único do cliente e a venda como o histórico. Se quiser, eu sigo para a próxima pergunta. Qual visual é melhor para analisar recompra? Depende da pergunta. Se você quer visão executiva, cartões e barras por segmento funcionam muito bem. Se quer entender o comportamento ao longo do tempo, coorte e matriz mostram melhor a recorrência. E para diagnóstico, uma tabela com cliente, primeira compra, última compra e número de compras fecha a análise.